Antes de começar a história de hoje, quero te fazer um pedido especial. Se inscreve aqui no canal Belas Histórias e deixa o seu like. Isso me ajuda a continuar realizando o meu sonho de escrever e contar histórias lindas e emocionantes para vocês. Cada inscrição e cada curtida faz toda a diferença. Rafael Santos tinha 23 anos e morava na periferia da cidade, em uma pequena casa de 2 cômodos com sua mãe, Dona Mariana, que trabalhava como faxineira, e sua irmã mais nova, Amanda, de 15 anos. Ele acordava todos os dias às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar à faculdade de administração, onde estudava com uma bolsa integral. À noite, trabalhava como entregador de aplicativo para ajudar nas despesas de casa. Sua vida era uma rotina extenuante de estudos, trabalho e responsabilidades, mas Rafael tinha um sonho: conseguir um emprego de verdade em uma grande empresa e tirar sua família daquela situação de dificuldade. Naquela manhã de setembro, Rafael acordou mais cedo que o usual. Hoje era diferente. Hoje era o dia da entrevista na Tech Future, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele havia enviado seu currículo por acaso, sem muitas esperanças. Afinal, era apenas um estudante universitário da periferia, sem nenhuma experiência corporativa relevante. Mas, para sua surpresa absoluta, ele havia sido selecionado entre milhares de candidatos para a última fase do processo seletivo. Era uma vaga para trainee, com salário de R$ 5.000, plano de carreira, benefícios. Seria uma mudança de vida completa para ele e sua família. Rafael havia se preparado intensamente. Estudou sobre a empresa, decorou possíveis perguntas de entrevista, ensaiou suas respostas. Sua mãe havia usado parte de seu salário para comprar-lhe uma camisa social branca e uma calça social preta em uma loja de departamentos. Não era um terno completo, mas era o melhor que podiam pagar. Ele havia pegado emprestado com um vizinho uma gravata azul marinho e sapatos sociais, um número maior que o seu, mas que serviriam. Olhando-se no espelho pequeno e rachado do banheiro, Rafael mal se reconhecia. Ele parecia um executivo, ou pelo menos estava tentando. "Você vai conseguir, meu filho", disse Dona Mariana, ajeitando a gravata dele com lágrimas nos olhos. "Você é inteligente, esforçado, tem um coração bom. Eles vão ver isso." Rafael abraçou sua mãe, sentindo um nó na garganta. "Vou fazer meu melhor, mãe. Por você, pela Amanda, por todos nós." Amanda apareceu na porta, ainda de pijama. "Vai lá e arrasa, mano. Você merece isso mais que qualquer um." Rafael sorriu, tentando esconder o nervosismo que fazia suas mãos tremerem. A entrevista estava marcada para as 10 da manhã no centro da cidade. Rafael calculou que precisaria sair de casa às 7h30 para chegar com folga, considerando os 2 ônibus que precisava pegar. Ele saiu às 7h15, querendo garantir. O primeiro ônibus passou no horário, lotado como sempre, mas Rafael conseguiu um lugar em pé perto da porta. Ele segurava com força a pasta velha que havia sido de seu pai. Dentro dela, apenas algumas cópias de seu currículo e certificados de cursos online que havia feito. Seu coração batia acelerado, mistura de expectativa e medo. Tudo estava indo conforme o planejado até que, na transferência para o segundo ônibus, Rafael viu algo que mudaria completamente o rumo de seu dia. Ele estava caminhando apressado pela Avenida Paulista quando ouviu um barulho alto, como de freadas bruscas, seguido de gritos. Instintivamente ele olhou para a rua. Um homem mais velho, provavelmente na casa dos 60 anos, havia sido atropelado por uma bicicleta e estava caído no meio da ciclovia. O ciclista não havia parado, simplesmente fugiu do local. O homem estava no chão segurando a perna, claramente em dor. Rafael parou. Pessoas passavam ao redor. Algumas olhavam rapidamente e desviavam, outras nem isso. A cena era dolorosamente familiar para Rafael. A indiferença urbana, o medo de se envolver, a pressa que faz as pessoas ignorarem o sofrimento alheio. Ele olhou para o relógio. 8h40. Ele tinha tempo, mas não muito. Se parasse para ajudar, poderia se atrasar. E essa era possivelmente a entrevista mais importante de sua vida. Ele deveria seguir em frente. Alguém certamente ajudaria o homem. Mas enquanto esses pensamentos racionais passavam por sua cabeça, seus pés já estavam se movendo em direção ao homem caído. "Senhor, o senhor está bem?" Rafael se ajoelhou ao lado do homem. De perto, ele pôde ver que era um senhor de aparência distinta.
cabelos brancos bem cortados, usando calça social e uma camisa de botão de boa qualidade, embora agora suja pela queda. O homem estava segurando a perna direita, e Rafael podia ver que ela estava em um ângulo estranho. Minha perna, acho que quebrou, disse o homem, a voz tensa de dor, mas ainda controlada. Aquele ciclista me jogou no chão e fugiu. Rafael olhou ao redor. Ninguém mais havia parado. Vou chamar uma ambulância, disse ele, pegando seu celular velho. Já fiz isso, disse o homem, mostrando seu próprio celular, um modelo caro e moderno. Disseram que chegam em 15 minutos. Mas estou no chão com dor e... Ele fez uma pausa, olhando ao redor para todas as pessoas que passavam sem ajudar, aparentemente invisível para o resto do mundo. Havia amargura em sua voz, mas também algo que Rafael reconheceu: decepção com a humanidade. Rafael conhecia bem esse sentimento. O senhor não está invisível para mim, disse Rafael gentilmente. Deixa eu ajudar. Ele tirou seu paletó improvisado, na verdade uma jaqueta social que havia conseguido em um brechó, e dobrou-o cuidadosamente, colocando sob a cabeça do homem para que ele ficasse mais confortável. Não se mexa muito, senhor. Se a perna está quebrada, movimento pode piorar. O homem olhou para Rafael com uma expressão curiosa. Você entende de primeiros socorros? Rafael deu um pequeno sorriso. Fiz um curso de socorrista ano passado. Trabalho com entregas, então achei que seria útil. Nunca pensei que usaria assim. Eles ficaram ali, Rafael ajoelhado ao lado do homem, protegendo-o um pouco do fluxo de pedestres, conversando para distraí-lo da dor. Você trabalha por aqui? Perguntou o homem. Não, senhor. Na verdade, eu estava indo para uma entrevista de emprego. Rafael olhou para o relógio novamente. 8h52. Ele começava a perceber que ia se atrasar. O local da entrevista ficava ainda a 20 minutos de caminhada dali. É uma oportunidade importante, mas não posso deixar o senhor aqui sozinho. O homem estudou o rosto de Rafael por um longo momento. Você está sacrificando sua entrevista para ficar com um estranho? Rafael deu de ombros. Minha mãe sempre disse que a gente tem que ajudar quem precisa, independente da situação. E além disso, ele sorriu um pouco, como eu ia conseguir me concentrar na entrevista sabendo que deixei alguém machucado e sozinho na rua? O homem não disse nada por um momento, apenas continuou observando Rafael com aquela expressão indecifravelmente pensativa. Finalmente ele estendeu a mão. Meu nome é Alberto. Alberto Mendonça. Rafael apertou a mão dele. Rafael Santos. Prazer em conhecê-lo, Sr. Mendonça. Mesmo que em circunstâncias ruins. A ambulância finalmente chegou às 9h07. Os paramédicos desceram rapidamente e começaram a avaliar Alberto. Provável fratura de tíbia, disse um deles. Vamos precisar levá-lo ao hospital para raio-x e tratamento. Enquanto preparavam Alberto para ser transportado, ele segurou o braço de Rafael. Obrigado, jovem. Você tem um bom coração. Essa entrevista sua é em qual empresa? Rafael hesitou. Tech Future, senhor. Vaga de trainee, mas estava marcada para as 10, então... Ele olhou para o relógio. 9h10. Impossível chegar a tempo. Alberto teve uma reação estranha ao nome da empresa. Seus olhos se arregalaram brevemente. Mas então, ele fez uma careta de dor quando os paramédicos o moveram. Rafael, você tem um cartão, um telefone, algo? Rafael balançou a cabeça. Não, senhor. Mas não se preocupe, eu fico bem. Alberto insistiu. Anota meu número. Liga para mim depois, por favor. Quero pelo menos agradecer adequadamente. Rafael anotou o número no seu celular, mais para tranquilizar o homem do que por realmente pretender ligar. Alberto foi levado na ambulância, e Rafael ficou ali parado na calçada, olhando sua roupa agora amassada e suja de ter se ajoelhado no chão, sua pasta um pouco arranhada. 9h15. A entrevista era dali a 45 minutos, e ele estava a 20 minutos de caminhada. Tecnicamente ainda poderia chegar, mesmo que atrasado. Rafael tomou uma decisão. Ele iria mesmo atrasado, mesmo sujo, mesmo sabendo que suas chances agora eram próximas de 0. Pelo menos ele teria tentado. Ele começou a correr. Os sapatos emprestados que eram maiores que seu pé fazendo bolhas, a pasta batendo contra sua perna. Ele corria entre os pedestres pedindo licença, suando dentro da camisa social que agora tinha manchas de sujeira dos joelhos de sua calça.
Chegou ao prédio da Tech Future às 9h58, ofegante e suado, com a roupa toda desalinhada. A recepcionista do térreo olhou para ele com uma mistura de surpresa e desaprovação. "Posso ajudar?", disse ela, em um tom que claramente questionava o que alguém naquele estado estava fazendo ali. "Eu tenho entrevista." Rafael mal conseguia falar, ainda recuperando o fôlego. "Trainee." 10 horas. Rafael Santos. A recepcionista verificou o computador, franzindo a testa. "Senhor Santos, o senhor está atrasado." E com todo o respeito, a empresa tem um código de vestimenta e a apresentação profissional é fundamental. Rafael sentiu a humilhação queimar seu rosto. "Eu sei, desculpe. Houve uma emergência. Eu estava ajudando alguém que foi atropelado e..." A recepcionista levantou a mão. "Vou ligar para o RH." Ela pegou o telefone, falou baixo e então desligou. "A senhora Paula, gerente de RH, disse que, como o senhor está atrasado e em condições inadequadas, infelizmente a entrevista está cancelada. Ela pede desculpas, mas eles têm outros candidatos pontuais e adequadamente apresentados aguardando." A rejeição caiu sobre Rafael como um balde de água fria. Ele abriu a boca para argumentar, explicar, mas viu nos olhos da recepcionista que não adiantaria. "Por favor", disse Rafael, e odiou como sua voz saiu quase como uma súplica. "Por favor, eu preciso muito dessa oportunidade. Eu estudei e me preparei. Eu só me atrasei porque estava ajudando alguém que precisava. Por favor, deixe eu pelo menos falar com alguém e explicar." A recepcionista parecia genuinamente desconfortável agora. "Senhor Santos, eu sinto muito, mas não está nas minhas mãos. Se quiser, pode deixar um contato. E se houver uma nova oportunidade, entraremos em contato." Era uma mentira gentil, ambos sabiam. Rafael assentiu devagar, derrotado. Ele estava virando para sair quando ouviu uma voz atrás dele. "Rafael Santos." Rafael se virou. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, usando um terno impecável, olhava para ele com expressão indecifrável. "Sou Paula Andrade, gerente de recursos humanos." "Preciso que venha comigo, por favor." Rafael piscou, confuso. "Mas eu pensei..." A recepcionista disse. Paula olhou para a recepcionista com uma expressão que Rafael não conseguiu interpretar. Houve uma mudança de planos. "Senhor Santos, por favor." Rafael a seguiu até o elevador, completamente perdido. Eles subiram em silêncio até o 14º andar. Paula o levou através de um corredor elegante com paredes de vidro, onde Rafael podia ver várias salas de reunião e áreas de trabalho modernas. Funcionários bem vestidos olhavam discretamente para ele, passando todo desarrumado. Rafael nunca se sentiu tão deslocado na vida. Paula parou em frente a uma porta de madeira escura com uma placa. "Alberto Mendonça, CEO." Rafael sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Não podia ser. Paula bateu e abriu a porta. "Senhor Mendonça, o senhor Rafael Santos." Rafael entrou na sala e seu mundo virou de cabeça para baixo. Ali, sentado atrás de uma mesa executiva imponente, com a perna direita elevada e engessada, estava Alberto, o homem que ele havia ajudado na rua há menos de uma hora. Alberto sorriu ao ver a expressão chocada de Rafael. "Olá novamente, Rafael. Por favor, sente-se." Rafael sentou-se automaticamente, sua mente correndo para processar a situação. "Senhor, o senhor é... O senhor é o CEO da Tech Future?" Alberto assentiu. "Há 15 anos. E você, aparentemente, salvou meu dia há uma hora atrás sem fazer a menor ideia de quem eu era." "Eu não sabia", disse Rafael, ainda processando. "Eu juro que não sabia." Alberto se inclinou para a frente. "Eu sei que não sabia. Foi exatamente por isso que o que você fez foi significativo. Deixe-me contar uma coisa, Rafael. Todas as segundas-feiras, eu caminho pela Avenida Paulista antes de vir para o escritório. É meu momento de pensar, planejar a semana, observar a cidade. Hoje, um ciclista irresponsável me derrubou. Eu caí no chão, com uma perna quebrada em uma das avenidas mais movimentadas do Brasil. E sabe quantas pessoas pararam para ajudar nos primeiros 5 minutos? 0. Absolutamente 0. Ele fez uma pausa, deixando a informação afundar. E então apareceu você. Um jovem claramente a caminho de algo importante, bem vestido para seus padrões, carregando uma pasta, visivelmente nervoso. E você parou. Não apenas parou, mas se ajoelhou no chão sujo. Usou sua própria jaqueta como travesseiro para mim.
Ficou comigo, conversou comigo, me fez companhia. E quando eu perguntei sobre sua entrevista, você disse que era importante, mas não podia me deixar sozinho. Você tem ideia de quão raro isso é? Rafael não sabia o que dizer. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, senhor. Mas não foi o que qualquer pessoa fez, respondeu Alberto. Foi o que você fez. E isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer entrevista tradicional jamais poderia. Ele abriu uma pasta sobre a mesa. Eu já tinha lido seu currículo, Rafael. Você estava entre nossos 5 finalistas para a vaga de trainee. Estudante de administração com bolsa integral. Notas excelentes. Vários cursos complementares. Trabalha à noite para ajudar a família. No papel, você é impressionante. Mas hoje, na prática, você se mostrou excepcional. Rafael sentiu lágrimas picar em seus olhos e lutou para contê-las. Senhor Mendonça, Alberto levantou a mão. Deixe-me terminar. Eu construí esta empresa do zero, Rafael. Comecei com nada, assim como você. E ao longo dos anos, contratei centenas de pessoas. Aprendi que habilidades técnicas podem ser ensinadas, mas caráter não. Integridade não. Compaixão não. Essas coisas ou você tem ou não tem. E você claramente tem. Ele empurrou uma pasta através da mesa. Esta é sua carta de oferta, Rafael. A vaga de trainee é sua, se você aceitar. Salário de R$ 5.000 para começar. Mais benefícios com avaliação e possibilidade de aumento em 6 meses. Rafael pegou a pasta com mãos trêmulas, sem acreditar no que estava ouvindo. Abriu e viu o documento oficial, seu nome impresso, os termos, tudo real. Senhor Mendonça, eu não sei o que dizer. Obrigado, muito obrigado. Sua voz quebrou na última palavra. Alberto sorriu calorosamente. Você começa na próxima segunda-feira. Paula vai cuidar de toda a papelada e orientação. E Rafael? O jovem olhou para cima. Nunca perca esse coração que você tem. Não deixe que o mundo corporativo endureça você. Esse é seu maior ativo. Rafael saiu da sala do CEO em um estado de choque eufórico. Paula o guiou através do processo de admissão, explicando benefícios, políticas, procedimentos. Ele mal conseguia se concentrar, ainda processando tudo. Quando finalmente deixou o prédio, já passava do meio-dia. Ele imediatamente pegou o telefone e ligou para sua mãe. Mãe, eu consegui. Eu consegui o emprego. Do outro lado da linha, ele ouviu Dona Mariana soltar um grito de alegria e então chorar. Eu sabia, meu filho. Eu sabia que você conseguiria. Rafael não contou todos os detalhes por telefone. Apenas disse que teria muito para contar quando chegasse em casa. Na viagem de volta, nos 2 ônibus lotados, Rafael pensou em tudo o que havia acontecido. Ele havia tomado uma decisão naquela manhã sem pensar muito, simplesmente seguindo o que sabia ser certo. E aquela decisão havia mudado completamente sua vida. Se ele tivesse passado direto pelo Sr. Alberto, se tivesse priorizado a entrevista, acima de ajudar alguém em necessidade, provavelmente teria chegado no horário, limpo e apresentável. Mas será que teria conseguido o emprego? E mesmo se tivesse conseguido dessa forma, teria sido a mesma coisa? Ele sabia que a resposta era não. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou sua mãe e Amanda esperando ansiosas. Ele contou toda a história, desde o momento em que viu Alberto caído até a revelação chocante no escritório. Dona Mariana chorava abertamente. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, Rafael. Não pelo emprego, mas pela pessoa que você é. Amanda pulou no pescoço do irmão. Você é incrível, mano. Tipo, isso parece coisa de filme. Rafael riu, abraçando as 2 mulheres mais importantes de sua vida. A gente vai ficar bem agora, disse ele. Finalmente vamos ficar bem. A primeira semana de Rafael na Tech Future foi intensa. Ele participou de orientações, conheceu sua equipe, começou a entender a cultura da empresa. E o que ele descobriu o impressionou profundamente. A Tech Future não era apenas uma empresa de tecnologia bem-sucedida. Ela tinha uma cultura forte de responsabilidade social e ética. Alberto Mendonça havia construído a empresa sobre princípios de integridade, inovação e impacto social positivo. E essa cultura vinha diretamente do topo. Ficou claro para Rafael por que Alberto havia valorizado tanto seu ato de ajudar um estranho. Para ele, isso refletia os valores centrais da empresa. Durante o almoço da primeira sexta-feira, Rafael foi surpreendido quando Alberto apareceu no refeitório, andando com muletas. Importa-se se eu sentar?
Perguntou o CEO. Rafael, que estava almoçando sozinho, se apressou em puxar uma cadeira. Claro que não, senhor! Alberto sentou-se com um suspiro. Odeio essas muletas. Mas os médicos disseram que preciso usá-las por pelo menos 6 semanas. Ele olhou para Rafael com um sorriso. E então, como está sendo sua primeira semana? Rafael respondeu honestamente. Desafiador, mas incrível. Todo mundo tem sido muito acolhedor. Alberto assentiu. Bem, e eu queria te contar algo. Você lembra que eu disse que você era um dos 5 finalistas para a vaga? Rafael assentiu. Os outros 4 candidatos também foram entrevistados naquele dia. Todos chegaram pontualmente, perfeitamente vestidos, com respostas ensaiadas e currículos impressionantes. Tecnicamente, pelo menos 2 deles eram mais qualificados que você no papel. Rafael sentiu um aperto no estômago, mas Alberto continuou. Mas sabe o que nenhum deles tinha? A coragem moral de fazer o que é certo quando custa algo pessoal. Ele tomou um gole de sua água. Eu faço isso às vezes, sabe? Não o atropelamento, obviamente. Ele riu. Mas eu testo candidatos de formas não convencionais. Já me disfarcei de segurança, de faxineiro, de motorista. Quero ver como as pessoas tratam aqueles que percebem como inferiores ou sem poder. Porque isso me diz quem elas realmente são. Você não sabia quem eu era. Não tinha nada a ganhar me ajudando, de fato tinha algo importante a perder. E mesmo assim você ajudou. Isso é liderança real, Rafael. O jovem ficou sem palavras. Eu fui criado para ajudar as pessoas, senhor. E essa é exatamente a atitude que quero nesta empresa, disse Alberto. Rafael, você vai cometer erros. Todos cometem. Mas enquanto você mantiver essa bússola moral, enquanto você continuar sendo uma pessoa que ajuda um estranho na rua, mesmo quando isso te custa algo, você vai ter sucesso aqui. E mais importante, você vai ter sucesso de uma forma que te permite dormir bem à noite. Foram essas conversas, essa mentoria, que moldaram Rafael nos meses seguintes. Ele absorveu tudo como uma esponja. Conhecimento técnico, estratégias de negócio, liderança, ética corporativa. Mas mais do que isso, ele aprendeu sobre o tipo de líder que queria se tornar. 6 meses depois, durante sua avaliação de desempenho, Rafael recebeu não apenas o aumento prometido, mas uma promoção para analista júnior. Seu salário agora permitiu que ele tirasse sua mãe do trabalho de faxineira. Dona Mariana chorou quando ele contou. Filho, eu posso continuar trabalhando. Rafael balançou a cabeça. Mãe, a senhora trabalhou duro a vida toda. Me criou sozinha depois que o pai morreu. Pagou meus estudos, me apoiou em tudo. Agora é minha vez de cuidar da senhora. Ele também conseguiu matricular Amanda em uma escola particular melhor. As coisas estavam realmente mudando para a família Santos, mas Rafael nunca esqueceu de onde veio. Ele se voluntariou para mentorar outros jovens de comunidades carentes que a empresa contratava, através de programas de diversidade. Ele compartilhava sua história abertamente, não com orgulho arrogante, mas como exemplo de que caráter importa, que fazer o que é certo importa. 1 ano após ser contratado, Rafael foi convidado para falar em um evento da empresa sobre valores corporativos. Com Alberto na plateia, ele contou a história daquele dia na Avenida Paulista. Eu estava indo para a entrevista mais importante da minha vida, disse ele. E eu vi um homem que precisava de ajuda. Eu poderia ter passado direto. Provavelmente teria chegado no horário, limpo, apresentável, mas não teria conseguido o emprego. Ele fez uma pausa, olhando para o público de funcionários. Porque o que eu não sabia é que a verdadeira entrevista não estava na sala de reunião. Estava ali na rua. A verdadeira pergunta não era sobre minhas qualificações técnicas, era sobre quem eu sou quando ninguém está olhando, quando fazer a coisa certa me custa algo. E essa é uma lição que carrego comigo todos os dias. Não importa o quão alto você suba na carreira, não importa quanto sucesso você tenha, nunca perca de vista o que realmente importa. Como você trata as pessoas, especialmente quando você não tem nada a ganhar com isso. A sala explodiu em aplausos. Alberto, sentado na primeira fila, tinha lágrimas nos olhos. 2 anos após aquele dia fatídico, Rafael foi promovido a gerente de projetos, a pessoa mais jovem a alcançar aquela posição na história da Tech Future.
Em uma entrevista para o jornal interno da empresa, perguntaram qual era seu segredo. Ele respondeu: "Não há segredo. Eu tive a sorte de estar no lugar certo na hora certa com o coração certo. E tive a sorte ainda maior de ser visto por alguém que valoriza caráter tanto quanto competência. Meu conselho para qualquer um, começando sua carreira é: nunca comprometa quem você é pelo que você quer se tornar. Porque o sucesso construído sobre a base de quem você realmente é, isso é o único tipo de sucesso que dura." A história de Rafael se espalhou além da Tech Future. Tornou-se um caso estudado em escolas de negócios como exemplo de avaliação não convencional de candidatos e da importância de contratar por caráter. Alberto Mendonça foi frequentemente convidado para falar sobre suas técnicas de contratação. Ele sempre terminava suas palestras com a mesma mensagem: currículos impressionam, mas caráter conquista. Você pode treinar alguém para fazer quase qualquer trabalho, mas você não pode treinar alguém para ser uma boa pessoa. Ou eles são ou não são. E quando você encontra alguém que é genuinamente bom, que faz a coisa certa mesmo quando custa algo, você contrata essa pessoa. Sempre. Anos depois, quando Rafael estava prestes a se tornar diretor da empresa, aos 28 anos, ele teve uma conversa profunda com Alberto, que agora o considerava não apenas um funcionário excepcional, mas um amigo. "Você sabe", disse Alberto, "naquele dia na avenida, quando eu estava no chão com dor, vendo centenas de pessoas passar sem olhar, eu me senti completamente invisível. Me senti como se minha vida inteira, tudo que eu havia construído, não significasse nada, porque ali, naquele momento de vulnerabilidade, eu era apenas mais um estranho inconveniente na rua. E então você apareceu." Ele olhou para Rafael com emoção genuína. "Você me lembrou que existe bondade no mundo, que existem pessoas que fazem o que é certo simplesmente porque é certo. Você restaurou minha fé na humanidade naquele dia, Rafael, e eu vou sempre ser grato por isso." Rafael, agora um homem maduro e confiante, mas ainda com o mesmo coração humilde, respondeu: "Senhor Alberto, aquilo que eu fiz por Senhor naquele dia não foi nada comparado ao que o Senhor fez por mim. O Senhor não apenas me deu um emprego. O Senhor me deu uma chance de mostrar que eu era mais do que minhas circunstâncias. O Senhor viu valor em mim quando eu estava sujo, atrasado e completamente fora do padrão esperado. O Senhor apostou em quem eu sou, não de onde eu vim. E essa aposta mudou não apenas minha vida, mas a vida de toda a minha família." Eles ficaram em silêncio por um momento. Dois homens de gerações e origens diferentes, unidos por um momento de humanidade compartilhada em uma manhã movimentada na Avenida Paulista. A história de Rafael Santos e Alberto Mendonça se tornou lendária. Não porque era extraordinária em sua essência. Afinal, ajudar alguém em necessidade deveria ser ordinário, não extraordinário. Mas tornou-se lendária porque ilustrava uma verdade fundamental que muitos haviam esquecido. Que caráter importa, que bondade importa, que fazer o que é certo mesmo quando custa algo importa, e que às vezes a entrevista mais importante da sua vida não é aquela que você planejou, mas aquela que você nem sabia que estava fazendo. Anos depois, quando Rafael já era vice-presidente da Tech Future e Alberto havia se aposentado, eles ainda se encontravam regularmente para almoçar. E toda vez, Rafael olhava para o homem que havia mudado sua vida e sentia gratidão profunda. Gratidão não apenas pela oportunidade, mas pela lição. Que o sucesso verdadeiro não vem de passar por cima dos outros ou ignorar quem precisa. Vem de permanecer fiel a quem você é, não importa o quê. Essa era a lição da entrevista errada que acabou sendo a entrevista mais certa que Rafael jamais poderia ter feito. E assim termina mais uma das nossas belas histórias. Se essa história tocou o seu coração, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, cada semana é uma nova viagem por emoções, mistérios e sonhos. Até a próxima história.